Se o meu bebê tem condições de se alimentar, né, de mamar, de comer sem se engasgar, isso é uma dúvida que passa pela cabeça de todas as mães. Esse é o centrinho lá de Joinville. A gestação. Então vamos lá. É o início de uma grande família, né? A mulher ela passa a ficar grávida e estar muito feliz com isso. Com isso vem muitas dúvidas, né? Poxa, como é que vai ser o meu bebê? Ele vai nascer com saúde? Ele vai nascer saudável? Ele vai andar? Ele vai falar? Ele vai correr? Ele vai brincar? Vai ser um só? Vão ser dois? Vão ser mais? Né? Qual é o sexo dele? Então, as dúvidas se iniciam já na gestação. E aí vem o ultrassom. O ultrassom, eu acho que foi uma dos teus questionamentos sobre o ultrassom. E no meu ponto de vista, acho que algumas coisas elas direcionam a favor ou não dos pais saberem se a criança vai ter fissura ou não. Porque às vezes com um ultrassom de última linha, né? Um ultrassonografista extremamente competente e o bebê põe a mãozinha no rosto. E aí você não sabe que ele vai ter fissura ou não. Ou, às vezes, um ultrassom mais simples, com um ultrassonografista não tão competente assim, aparece uma fissura. Apesar do diagnóstico do ultrassom, às vezes acontecer no ultrassom realmente que a criança vai ter fissura ou não, a gente só tem certeza a hora que esse bebê nasce. A hora que a gente olha na carinha dele e vê realmente qual é o tipo de fissura que ele vai ter. Esse é o momento mais mágico, né? Para o pediatra, para os pais, que é o momento do nascimento de um bebê. Ele nasceu com fissura. Eu não soube que ele ia nascer com fissura antes. Porque quando você sabe que ele vai nascer com fissura, tem o Sr. Google, onde você busca várias informações e às vezes você fica apavorado, né? É melhor não saber ou não procurar o Dr. Google. Mas, quando ele nasce, que você tem a certeza de que ele nasceu com fissura. E essa fissura pode ser de vários tipos. Ela pode ser só no lábio, só no palato, no lábio no palato, só de um ladinho, dos dois ladinhos, vir acometida de algumas síndromes ou não, né? Mas a gente vai falar um pouquinho antes. A gente vai falar só sobre o bebê que nasceu com fissura, sem outras comorbidades, tá? Que é a maioria das crianças, que ela nasce com fissura e não outras comorbidades. Essa mãe é uma mãe lá do nosso centrinho, e a gente, quando foi para eu fazer a palestra, eu disse, poxa, o que eu vou fazer, né? Sem imagem é muito difícil. E aí as mães me mandam muitas imagens, muitos vídeos, E eu disse, então eu vou perguntar se eu posso utilizar essas imagens. E na hora elas começaram a me mandar tantas imagens, que foi muito difícil escolher uma ou outra para poder mostrar para vocês. Então esse é o Guilherme e o Theo, pacientes com fissura, um tem transforame e o outro só pré-forame. Como alimentar o bebê então, né? O nosso bebê com fissura. Nada mais importante do que o leite materno. Posso alimentar o meu bebê que tem a fissura com o leite materno ao seio da mãe? Pode. Dependendo do tipo da fissura, ele se torna mais fácil ou não, né? Então a gente tem que levar em consideração o tipo da fissura. Como elas são vários os tipos, fica difícil da gente afirmar, não, você vai conseguir. O importante é que esse aconchego, esse carinho, essa troca entre mãe e filho aconteça. Muitas vezes ela pode não acontecer diretamente ao seio, mas ela pode acontecer numa forma de mamadeira, numa forma de chuquinha, numa forma de colher, né? O importante é esse carinho, esse momento entre mãe e filho, ele é essencial. Lógico que todos os nutrientes estão no leite materno. E muitas mães conseguem realmente a ordenha e retirar esse leite e oferecer para o seu bebê. Não é sempre que acontece, mas a gente procura sempre incentivar isso. Os bebês, então, aí mamando ao seio, né, para mostrar que realmente se consegue alimentar o seio materno. Os pacientes que têm a fissura pós-foramen, eles têm uma dificuldade maior, e aí eu deixo para ti, mas não é impossível, é uma tarefa difícil. Se a gente imaginar que existem bebês que não têm fissura e também não conseguem se alimentar ao seio, por diversos motivos,
Então, se torna mais tranquilo essa aceitação de que o bebê com fissura pode ou não se alimentar ao seio. Aqui alguns dos tipos, né, de mamadeira. Então, são vários os tipos utilizados. A gente lá utiliza muito a chuquinha, né? Usa muito também a mamadeira de colher. E os bicos especiais ali para fissura, dificilmente a gente faz esse uso, mas também são utilizados. E esse bebê que ele está mamando, ele está comendo, ele pode se engasgar? Pode. Existe uma imaturidade de todo recém-nascido que leva a criancinha a poder se engasgar ou não, né? Poder ter dificuldade de se alimentar. Eu tenho que cuidar? Tenho. Mas e o bebê que não tem fissura? Eu também tenho. Então, a gente tem que desmistificar um pouco que só o bebê com fissura, por ele ter o palato aberto ou ele ter o lábio aberto, ele pode se engasgar. Ele corre mais riscos? Talvez, né? Mas o cuidado da mãe que tem o bebê com fissura é tão grande, tão maior, que acaba a gente levando em consideração de que todos os bebês podem se engasgar. Pode um videozinho? Pode voltar. Isso. Essa é a Cecília. Vai chegar? Tem um áudio? Um pouco, né? Você chegar. Esse é o primeiro dia que a Cecília está recebendo leite materno pela chuquinha e o pai está dando. O pai e a mãe estão na maternidade oferecendo. Eu não vi ninguém falar nada. O primeiro leitinho da mamãe, né? Ei, Cecília. O primeiro leitinho da mamãe. Isso, papai. Bem certinho, papai. Esse é um casal que foi preparado para isso. Eles souberam que iam ter um bebê com fissura. E aí eles nos procuraram antes, nós orientamos como fazer. Não é da nossa cidade, é de outra cidade. Mas eles conseguiram administrar muito bem tudo isso. Aí ela depois, antes da cirurgia de palato, né, tomando na mamadeira de colher, leitinho. E olha aí, o bebê com fissura, ele pode comer? Pode comer de tudo. Né? Vocês só tirem, por favor, aquela semente ali da melancia, mas é o Pedro, é o Luca. Então, assim, ele pode comer de tudo. Nós temos que incentivar. A partir dos 6 meses, quando eles começam a ter contato com alimentação sólida, o bebê com fissura também faz isso. Então, se vocês vão perceber que é um mito, né? O pediatra olha e diz, eu não vou mexer, não vou tratar porque que tem fissura. Então, vocês têm que procurar o centro de referência. E não é assim. O bebê com fissura, ele tem o desenvolvimento, ele tem como todo outro bebê que não tem fissura. E aí são outros métodos, né? A mamadeira, a colher, o copo. Essa é uma paciente nossa com síndrome de Down, né? O nome dela é Pérola. Ela teve um diagnóstico intrauterino de síndrome de Patau pelo ultrassom e no fim ela nasceu com Down e a fissura. E a mãe chegou para nós na consulta e disse, doutor, olha só, ela só nasceu com Down, só nasceu com fissura. Né? E aí ela deu o nome de Pérola, porque a pérola é a joia que ela mais gosta. Então, ela passou 6 meses internada por cirurgias cardíacas e tudo mais, mas ela está super bem, uma paciente que realmente ela teve dificuldade de se alimentar e não foi pela fissura, né? A fissura, se a gente colocar como um todo, é o menor problema que ela tem, né? Hoje em dia ela tem gastrostomia, ela já fez as cirurgias e ela está completamente recuperada. Isso é uma relactação só para dizer que realmente existe a possibilidade. Ali um outro vídeo. Esse é o Pedro iniciando a sua dieta, né? Apresentação com frutinha. O papai vai fazer careta pra você, papai. Chama. Como uma outra criança que não tem fissura. Tá.
O papai, cadê o O papai? outro vídeo é o Gui comendo sozinho uma beterraba, devorando uma beterraba. E para orgulho, que orgulho, uma beterraba. E vocês vão ver o tamanho do prato dele. Então, assim, alimentação saudável. Sem medo de se engasgar, sem medo de ser apresentado a todos os tipos de alimento na idade certa. Extremamente importante, né? A rotina pediátrica, como outro paciente que não tem fissura. Vocês vão me ouvir falar o tempo inteiro isso, como outro paciente que não tem fissura. Ele precisa das suas consultas de rotina, ele precisa da sua orientação alimentar a partir dos 6 meses, ele precisa da apresentação a todos os alimentos, em todos os estágios, pastoso, sólido, líquido. O paciente com fissura, ele tem só algumas coisas que às vezes nos chamam um pouquinho mais de atenção, que são otites de repetição. Eles podem desenvolver o refluxo gastroesofágico, porém é muito confundido com o refluxo fisiológico do recém-nascido, que o bebê também pode vir a ter, né? E a gente passa a tratar quando ele tem sintoma. Quando ele não tem sintoma, a gente não trata. E eu queria mostrar para vocês, essa é a Pérola. Então, era aquele bebezinho lá atrás, né? Que estava com sonda. A Cecília, que foi aquele bebezinho que começou a se alimentar com leite materno na maternidade. E o Luca. Queria dizer para vocês que o desenvolvimento dessas crianças é completamente normal e que a introdução alimentar dela também o seja, tá? Queria falar que esses são os meus sorrisos. São os sorrisos mais importantes, que são os sorrisos que contam histórias. Muito obrigada.